Eu sei que você já tentou de tudo. Você fez cursos, tentou acordar cedo, fez listas de metas, escreveu seus sonhos, até mesmo fez resoluções de ano novo para mudar sua vida. Mas os resultados simplesmente nunca se concretizaram. E talvez, neste exato momento, você esteja aí sentado a se perguntando: por que parece que nada dá certo para mim? Por que eu vejo os outros prosperando, crescendo, construindo negócios, viajando, transformando sonhos em realidade, enquanto eu continuo lutando, repetindo os mesmos padrões, vendo os meses passarem como se nada mudasse? A verdade é que há uma razão. E não é falta de esforço, não é falta de inteligência, não é falta de capacidade. Existe uma barreira invisível que mantém milhões de pessoas presas no mesmo lugar sem sequer perceber. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca descobrir o que realmente as impede. Mas hoje, você está prestes a descobrir. Eu não nasci em berço de ouro. Não cresci com oportunidades abundantes. Na verdade, nunca fui realmente visto como alguém com grande potencial. Saí da escola cedo, sem diploma, sem visão para o futuro, sem plano específico. Peguei trabalhos que exigiam nada mais do que esforço físico, trocando pneus, abastecendo carros, lubrificando motores, fazendo o que aparecia só para cobrir o essencial. E por muito tempo, acreditei que meu destino já estava traçado. Talvez você também tenha se sentido assim. Esse sentimento persistente de que o mundo está avançando, mas você está preso no mesmo lugar. Como se houvesse uma porta trancada entre a vida que você tem e a vida que você realmente deseja. Eu experimentei isso todos os dias, mas o grande mistério, aquele que poucas pessoas desvendam, é que essa porta não está lá fora. Não depende de diplomas, contatos, sorte, governo ou crises econômicas. Ela reside dentro de nós. E quando essa verdade realmente te atinge, quando você compreende que sua vida externa é apenas um reflexo do que está acontecendo internamente, tudo muda. A maioria das pessoas vive acreditando que a realidade molda quem elas são. Mas a verdade é que quem elas são molda a realidade. Quando você vive sem reconhecer isso, acorda todos os dias esperando que algo mude. Mas nada muda, porque nada mudou por dentro. E é isso que eu quero que você entenda agora. Não existe fracasso permanente, apenas programação mental. Uma pessoa pode ser talentosa, inteligente e trabalhadora, mas ainda assim permanece presa, porque carrega dentro de si uma autoimagem que diz: eu não consigo, eu não mereço, não é para mim, é muito difícil, é tarde demais. Quantas vezes você pensou algo assim? Quantas vezes você realmente acreditou que você não foi feito para ter dinheiro, que o sucesso só acontece para alguns poucos, que a vida é só uma luta, pura e simples? A maior prisão do mundo não tem grades, tem crenças. Eu experimentei isso em primeira mão. Lembro-me de quando, ainda muito jovem, meu futuro parecia tão pequeno que caberia dentro de uma caixa de ferramentas. Trabalhava como bombeiro, ganhava muito pouco, estava sempre exausto e, honestamente, não via saída. Até que alguém colocou um livro em minhas mãos. Apenas um livro. E em apenas algumas páginas ele fez algo que anos da minha vida não tinham feito. Mudou o meu foco. Enquanto todos ao meu redor debatiam inflação, salários, política, contas, problemas, aquele livro falava de algo totalmente diferente. O poder da mente humana. Dizia que não temos que aceitar a realidade que encontramos. Podemos criar a realidade que desejamos. Aquilo me atingiu como um raio. Comecei a pensar: e se eu estiver errado sobre mim mesmo? E se meu potencial for muito maior do que imagino? E se, na realidade, eu sou a única pessoa responsável por construir o indivíduo que posso me tornar? Esse pensamento começou a queimar dentro de mim. Talvez você esteja sentindo algo parecido agora. E foi aí que o primeiro grande ponto de virada aconteceu. Eu não mudei a economia, não mudei meu salário, não tive sorte repentina. O que mudou foi minha direção mental. E quando eu mudei, o mundo respondeu. Larguei meu emprego e comecei um pequeno negócio de limpeza. Um empreendimento simples,
algo que ninguém consideraria grandioso. Mas eu tinha a chave que muitas pessoas não têm, uma autoimagem renovada. Acreditei que poderia crescer e cresci. Em menos de um ano tive receitas equivalentes a mais de $100.000, e isso sem diploma, sem experiência e sem saber quase nada sobre negócios. Parece impossível, mas deixe-me fazer uma pergunta. Quantas coisas na sua vida você olhou e pensou, eu não consigo, quando na verdade o que faltava não era habilidade, mas crença? Se hoje você sente que está tentando e nada acontece, talvez a verdade seja simples. Você está tentando consertar algo por fora que precisa ser resolvido por dentro. Tudo começa com a sua autoimagem. Se você se vê como limitado, sua vida permanecerá limitada. Se você se vê como pequeno, seus resultados continuarão a ser pequenos. E se você genuinamente quer mudar sua vida, você precisa aceitar algo que ninguém talvez tenha te dito até agora. Você não está lutando contra o mundo, você está lutando contra a versão de si mesmo, que foi treinada para acreditar que não pode. E agora, antes de continuarmos, quero que você faça algo simples. Pense em tudo o que você deseja, mas ainda não alcançou. Então, pergunte a si mesmo, que versão de mim mesmo estou tentando usar para realizar isso? Porque se essa versão não mudar, nada mudará. Este é apenas o começo. O que vem a seguir abrirá ainda mais portas. Quando descobri que minha autoimagem estava controlando minha vida, tudo se encaixou. Percebi que milhões de pessoas acordam todos os dias com uma sensação silenciosa de frustração. Não porque faltem oportunidades, mas porque carregam uma programação mental que as puxa constantemente para a mesma realidade. Quantas vezes você decidiu que mudaria, que começaria, que desta vez seria diferente? Apenas para descobrir que depois de alguns dias, tudo voltava ao padrão antigo? Não é falta de força de vontade. É sua mente subconsciente te enviando de volta para o que ela considera normal. E se o seu normal é viver sem dinheiro, com medo, com limitações, então mesmo quando você tenta crescer, algo dentro de você te puxa de volta para aquele nível anterior. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. A maioria das pessoas pensa que a mudança vem de novas informações, novos livros, novos exercícios. Mas a mudança real acontece quando você altera quem você acredita ser. A ciência tem demonstrado isso repetidamente. Quando um indivíduo experimenta consistentemente situações negativas em relação ao dinheiro, sua mente cria conexões emocionais profundas que reforçam o medo, a frustração e um sentimento de inadequação. E à medida que esses circuitos neurais se fortalecem, o cérebro faz o que foi projetado para fazer: protegê-lo-á, mesmo que isso signifique atrapalhar seu crescimento. É por isso que tantas pessoas têm medo de cobrar mais pelo seu trabalho, medo de pedir um aumento, medo de começar um negócio, medo de correr riscos. Elas não têm medo de consequências externas. Elas têm medo de confrontar suas próprias crenças internas. Lembro-me distintamente de quando decidi lançar meu primeiro negócio. Eu não tinha experiência, nenhuma formação formal, nenhuma garantia. Só tinha uma pergunta ardente dentro de mim. E se o problema nunca foi o mundo exterior? E se o problema sempre foi como eu me via? Muitas pessoas me olhavam estranho. Algumas riam. Outros diziam que eu era louco de largar um emprego estável só para limpar tapetes. Mas você já notou como a maioria das pessoas que oferecem conselhos não solicitados na sua vida não tem os resultados que você realmente quer? O mundo está cheio de especialistas em opinião que nunca realmente alcançaram algo significativo. E se você ouvir esse tipo de pessoa, você acaba vivendo a vida delas, não a sua própria. E deixe-me te perguntar algo agora. Quantas vezes você se segurou de correr um risco porque alguém te disse que não daria certo? Quantas oportunidades você perdeu por medo do julgamento? Quantas vezes você imaginou algo grandioso, algo que realmente te chamava de dentro, apenas para ouvir aquela voz dizer, não é para mim? Quando você pensa pequeno, sua vida permanece pequena. Quando você pensa grande, seu mundo se expande. Para muitos, essa simples mudança de mentalidade seria suficiente para dobrar sua renda,
abrir portas inesperadas e criar uma vida que antes parecia impossível. Mas agora, preciso que você faça algo importante. Se essas palavras estão fazendo sentido para você até agora, se você sente que de alguma forma isso está falando com você, se você está gostando do conteúdo até este ponto, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso pode parecer apenas um botão na tela, mas para este canal é a diferença entre este tipo de conteúdo alcançar mais pessoas ou desaparecer entre milhões de vídeos. Quando você curte e se inscreve, você está dizendo à plataforma que este tópico tem valor, que as pessoas precisam ouvir isso, que esta mensagem transforma vidas. Então, se isso está realmente agregando valor a você, retribua esse valor com um simples gesto. Isso nos permite continuar trazendo conteúdo que realmente muda a maneira como você percebe o mundo. Agora, voltando ao assunto, a grande mudança na minha vida aconteceu quando percebi que não bastava apenas pensar em sucesso. Eu tinha que me tornar alguém capaz de lidar com ele. E essa é uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas desmoronam quando finalmente alcançam o que desejavam. Você já notou como tantos famosos se tornam milionários e depois perdem tudo, destroem suas vidas, afundam em vícios, depressão e instabilidade? Muitas vezes, eles alcançam o sucesso externo, mas não desenvolveram a estrutura interna para lidar com ele. Mike Tyson, por exemplo, se tornou um fenômeno, acumulou fortunas que a maioria das pessoas jamais verá em toda a vida, mas acabou perdendo quase tudo porque sua mente nunca foi fortalecida na mesma proporção de sua carreira. O dinheiro amplifica quem você já é. Se você não se conhece de verdade, ele pode te destruir. Por outro lado, existem pessoas que transformaram suas vidas justamente porque alteraram sua programação mental antes mesmo de o sucesso chegar. Oprah Winfrey é um exemplo poderoso. Ela surgiu de dificuldades imensas, enfrentando situações que teriam destruído emocionalmente a maioria. Mas cultivou uma visão tão potente de quem ela poderia se tornar, que sua vida não teve escolha a não ser seguir esse caminho. Ela compreendeu que o mundo externo se curva a uma mente resoluta. E isso sempre foi verdade, mesmo quando ninguém mais acreditava nela. Agora quero deixar você com uma reflexão simples. Que tipo de mente você está cultivando neste momento? Aquela que repete velhos padrões ou aquela que escolhe criar uma nova realidade? Porque não existe neutralidade. Ou você reafirma o passado, ou você constrói o futuro. E se você realmente quiser sentir os efeitos dessa mudança, aqui está um desafio. Pelos próximos 7 dias, acorde e antes de tocar no seu celular, repita em voz alta uma frase que represente a nova versão de si mesmo. Algo como, eu sou capaz de criar a vida que desejo. Ou, eu mereço crescer, prosperar e viver o melhor que o mundo tem a oferecer. Diga isso antes que o mundo diga o contrário a você. 7 dias. É um período curto, mas você ficará impressionado com o efeito que isso pode ter no seu estado emocional e em como você percebe suas possibilidades. Porque quando a mente muda, tudo muda. E daqui, vamos muito mais fundo. Quando comecei a entender profundamente como a mente controla nossa realidade, percebi algo que muda completamente o jogo. Ninguém fracassa por falta de oportunidade, ninguém fica estagnado por falta de habilidade, ninguém permanece parado porque a vida fechou portas. A verdadeira razão pela qual a maioria das pessoas não muda é que elas não acreditam emocionalmente que merecem o próximo nível. Parece simples, mas é devastador. Você pode ter belos objetivos escritos no papel, pode assistir a vídeos motivacionais, pode dizer a si mesmo que quer ganhar mais dinheiro, ter mais paz, ter seu próprio negócio. Mas se, lá no fundo, no cerne do seu subconsciente, você ainda se sente pequeno, inseguro, limitado, indigno ou incapaz, sua mente vai sabotar tudo o que você tentar fazer por fora. A ciência provou isso inúmeras vezes. O cérebro humano opera para manter você em uma zona familiar, mesmo que essa zona seja infeliz. Ele prefere repetir uma vida que dói,
mas é conhecida, a arriscar uma nova vida que ainda não compreende. É por isso que muitas pessoas passam décadas repetindo os mesmos erros financeiros, escolhendo os mesmos tipos de relacionamentos, sabotando-se em momentos decisivos, adiando projetos que poderiam mudar sua história. A mente cria um termostato interno. Ela não permitirá que você exceda o limite da autoimagem que você já aceitou como verdadeira. Se uma pessoa acredita que só pode ganhar um certo valor por mês, ela pode mudar de emprego, iniciar negócios, tentar coisas novas. No final, ela inevitavelmente retornará àquele mesmo nível. A vida sempre se ajusta à sua identidade. Eu vivenciei isso em primeira mão. Quando comecei a ganhar mais dinheiro, algo muito interessante aconteceu. Meu mundo externo ascendeu. Eu estava crescendo, ganhando mais, expandindo meu negócio, mas por dentro minha autoimagem ainda era a de um jovem sem educação, sem valor, sem credibilidade. E quando isso acontece, o subconsciente começa a encontrar maneiras de puxá-lo de volta. De repente, coisas inexplicáveis começam a dar errado. Decisões ruins vêm à tona. Distrações aparecem do nada. Despesas desnecessárias se intrometem. Os resultados despencam. Não porque você é desorganizado, mas porque sua mente está tentando trazê-lo de volta ao nível antigo. Senti esse conflito agudamente. Por um período eu ganhava bem, mas gastava mal. O dinheiro entrava, mas saía tão rapidamente quanto. E isso me ensinou uma das maiores verdades que já descobri. Se você não mudar por dentro, o que você conquista por fora escorrerá pelos seus dedos. Você já parou para considerar se isso já aconteceu com você? Talvez você tenha recebido um aumento, mas então surgiram despesas inesperadas que consumiram tudo. Talvez você tenha economizado dinheiro por alguns meses, mas então algo fez com que você esgotasse sua conta novamente. Talvez você tenha planejado um projeto e, misteriosamente, perdeu o ritmo, o foco ou a motivação. Muitos pensam que é azar, mas o azar não se repete com tanta precisão. Isso é programação mental. Pessoas que não se sentem dignas de prosperidade sabotam sua própria prosperidade. Pessoas com medo de receber amor sabotam seus relacionamentos. Pessoas que acreditam que o sucesso exige sofrimento criam vidas pesadas. O mundo externo é meramente um espelho da história, que você conta a si mesmo todos os dias. E não pense que isso acontece apenas com pessoas comuns. Grandes celebridades, empreendedores e figuras públicas também foram vítimas dessa guerra interna. Tome o caso de Amy Winehouse, uma voz extraordinária, talento raro, sucesso meteórico. Mas por dentro, ela carregava feridas emocionais e uma identidade despreparada para lidar com a realidade que seu talento havia alcançado. O resultado? Destruição. Não por falta de oportunidade, mas porque sua mente interior não se alinhava com o mundo externo. Sucesso sem estrutura emocional se transforma em tragédia, e isso vale para qualquer um, famoso ou anônimo. Por outro lado, há exemplos igualmente impressionantes de transformação quando a mentalidade muda primeiro. Jim Carrey, por exemplo, antes de se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood, escrevia o roteiro mental todos os dias da pessoa que ele desejava se tornar. Antes que ele tivesse fama, antes que ele tivesse dinheiro, antes que ele tivesse reconhecimento, ele já se via como alguém grandioso. Ele carregava um cheque simbólico de 10 milhões de dólares, escrito por extenso, datado no futuro, como se já fosse real. Ele estava treinando sua autoimagem para aceitar a magnitude da vida que mais tarde chegaria. E o mundo respondeu. Mas vamos falar sobre situações da vida real, do dia a dia, porque talvez você não seja um artista ou atleta famoso. Talvez você seja apenas uma pessoa comum, tentando dar passos que parecem pequenos, mas que podem mudar tudo. Muitas pessoas querem começar um negócio, mas não o fazem porque temem o julgamento de sua família. Elas querem estudar algo novo, mas a voz interna diz: você está velho demais para isso agora. Elas querem ganhar mais, mas pensam: ninguém vai me pagar tanto. E o que elas não percebem é que defendem mais suas limitações do que suas possibilidades. É como se alguém passasse a vida cortando as próprias asas.
e depois reclamasse que não conseguia voar. E agora quero propor uma reflexão simples, porém profunda. Que história você tem contado a si mesmo? Quando você se descreve em sua mente, quem você acredita ser? Porque essa é a versão que está moldando sua realidade hoje. Se você quer uma nova vida, você precisa começar a contar uma nova história sobre si mesmo. Não importa onde você esteja, o que importa é onde você decide que estará. O mundo pode te empurrar, mas você sempre tem o poder de escolher como se vê. Agora, a parte prática. Durante esta semana, observe cada pensamento negativo que surgir sobre dinheiro, sobre suas capacidades, sobre seu futuro. Não lute contra ele. Apenas reconheça-o e pergunte: isso é verdade? Ou é apenas algo que eu repeti tantas vezes que começou a parecer real? Quando você começa a questionar suas crenças, algo poderoso acontece. Elas enfraquecem. E quando elas enfraquecem, você começa a crescer. E este é apenas o começo. Nas próximas sessões, vamos nos aprofundar muito mais na estrutura que realmente muda vidas. Quando finalmente entendi que minha mente era a fonte dos meus resultados, comecei a estudar o comportamento humano com uma intensidade quase obsessiva. Eu queria entender por que algumas pessoas mudam, enquanto outras passam a vida inteira desejando uma transformação que nunca chega. E uma das conclusões mais chocantes que descobri é que a maioria das pessoas nunca aprendeu realmente a pensar. Elas aprendem a repetir informações, aprendem a memorizar fatos, aprendem a seguir ordens, mas não aprendem a construir uma imagem mental da vida que desejam e a mantê-la forte o suficiente até que o mundo externo seja compelido a seguir o exemplo. Isso explica por que tantas pessoas estudam, mas ainda permanecem atormentadas pelo medo, pela insegurança, pela dúvida e pela falta de resultados práticos. Informação não muda vidas. O que muda vidas é identidade mais ação com consistência emocional. E isso tem fundamento científico. Pesquisas mostram que cerca de 95% das nossas decisões são tomadas pelo subconsciente antes mesmo de tomarmos consciência delas. Isso significa que sua vida não é guiada pela pessoa que você pensa ser, mas pela pessoa que você se acostumou a ser. É por isso que você pode ter metas extraordinárias escritas em um caderno e ainda viver uma realidade medíocre. O objetivo reside em sua mente consciente. Mas a vida real está sendo executada no piloto automático. Pense em alguém que decide entrar em forma. Ela se inscreve entusiasmada na academia, compra roupas novas, planeja treinos, mas depois de uma semana, 2 ou até 3, ela volta aos velhos hábitos. Não é porque não quer mudar, é porque sua mente ainda não a reconhece como alguém saudável, disciplinada e forte. O hábito segue a identidade. A vida segue a autoimagem. E com dinheiro, funciona exatamente da mesma maneira. Quantas pessoas você conhece que reclamam constantemente de não ter dinheiro, mas continuam a gastar em coisas que não precisam, compram por impulso, administram mal e adiam decisões importantes? Isso não é falta de educação financeira, é falta de consciência. O cérebro de alguém que se percebe como pobre toma decisões que mantêm essa realidade viva. Em contrapartida, alguém que se percebe próspero toma decisões completamente diferentes mesmo com pouco dinheiro. A identidade vem primeiro. O resultado segue. Se você não muda internamente, pode até ganhar mais dinheiro e ainda assim viver com medo, culpa ou a sensação constante de que algo pode dar errado a qualquer momento. Deixe-me compartilhar uma lembrança que moldou profundamente minha jornada. No início da minha vida profissional, quando meu negócio começou a realmente prosperar, comecei a viajar, dar palestras, conversar com pessoas e ensinar o que estava aprendendo. E uma coisa sempre me chamava a atenção. Eu encontrava pessoas brilhantes, talentosas, inteligentes, que estavam sofrendo. Pessoas que tinham famílias, conhecimento e capacidade, mas viviam com medo do futuro, presas a traumas passados e experimentando um presente que parecia sempre aquém do seu potencial. Em uma dessas conversas, lembro-me de estar sentado em frente a um homem que trabalhou por anos em uma empresa, ganhando muito pouco, frustrado com a vida, mas com um talento extraordinário para o desenho.
Ele me mostrou um portfólio de esboços tão bons que poderiam facilmente ter sido publicados em jornais, revistas ou agências de publicidade. Quando perguntei por que ele não seguia aquilo profissionalmente, ele baixou o olhar e disse: "Eu simplesmente não sou bom o suficiente." Mas ele era. Sua mente, no entanto, não o deixava acreditar. Naquele momento, senti uma profunda angústia ao perceber algo profundo. O mundo não está cheio de pessoas incapazes. O mundo está cheio de pessoas que não acreditam em si mesmas. Quantos talentos foram enterrados porque alguém ouviu um "isso não vai dar certo" na infância? Quantas carreiras brilhantes nunca se concretizaram porque uma pessoa se comparou a outra e decidiu que não era suficiente? Quantos negócios nunca foram lançados porque a pessoa acreditou mais no medo do que no próprio futuro? Talvez isso tenha acontecido com você. Talvez você já tenha tido um sonho que abandonou. Talvez tenha deixado uma ideia morrer antes mesmo de tentar. Talvez tenha perdido a fé em si mesmo porque olhou demais para os outros e pouco para dentro. A mente pode construir impérios, mas também pode destruir destinos. E se você observar de perto a história das maiores figuras da humanidade, verá um padrão claro. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Você acha que uma pessoa falha tantas vezes e continua tentando se não possui uma visão interna completamente inabalável? Henry Ford foi ridicularizado quando disse que construiria um motor com 8 cilindros, em um único bloco. Engenheiros experientes juravam que era impossível, mas ele persistiu até que o impossível se tornasse realidade. Não são as circunstâncias que definem seu destino. É o tamanho da visão que você carrega dentro de si. Aqueles com visão prosperam mesmo na escassez. Aqueles sem visão perdem mesmo na abundância. Agora vamos trazer isso para o dia a dia. Pense em alguém que sai de casa todos os dias para trabalhar, pega ônibus lotados, enfrenta o trânsito e faz o melhor que pode. Mas a mente dessa pessoa é constantemente bombardeada por mensagens negativas. Jornais falando sobre crises, familiares dizendo que as coisas estão difíceis, amigos afirmando que nada nunca muda, colegas de trabalho reclamando da remuneração. Como você acha que essa pessoa vai construir uma mentalidade próspera se todo o seu ambiente reforça a escassez? É impossível. A mente precisa ser cultivada como um jardim. Se você não escolhe o que plantar, ervas daninhas crescem. Se você não escolhe o que ouvir, o medo cresce. Se você não escolhe quais mensagens entram em sua mente, o mundo decidirá por você. E o mundo raramente escolhe a grandeza. E agora vem algo essencial. Se você quer mudar sua vida, precisa se proteger mentalmente de tudo que reforça a realidade que deseja deixar para trás. Isso significa reduzir o consumo de notícias destrutivas, afastar-se de conversas que o puxam para baixo e reforçar diariamente o que você deseja construir. Você não pode passar o dia inteiro se alimentando de medo e esperar produzir coragem. Você não pode passar o dia inteiro ouvindo que o mundo está piorando e esperar acreditar que sua vida pode melhorar. O subconsciente absorve tudo e transforma em realidade. Portanto, aqui está um exercício simples e poderoso. Pelos próximos 3 dias, escolha apenas uma coisa, somente uma, que você sabe que o puxa mentalmente para baixo e elimine-a temporariamente. Pode ser uma pessoa, um hábito, um canal de notícias, um conteúdo que o faz sentir-se insuficiente. Escolha uma e elimine-a. Ao mesmo tempo, adicione um hábito positivo tão simples quanto ouvir 10 minutos de conteúdo transformador por dia. Apenas isso. 3 dias. Você se surpreenderá com o impacto, porque pequenas mudanças internas produzem grandes transformações externas. E agora, ainda não terminamos. Na próxima parte, vamos nos aprofundar no ponto em que as pessoas finalmente começam a realmente dar a volta por cima. É aí que tudo começa a se encaixar. Quando você começa a compreender que tudo no universo responde à frequência que você escolhe emitir, algo poderoso acontece dentro de você. Você para de se sentir uma vítima das circunstâncias e começa a se ver como o criador consciente da sua realidade.
E é neste ponto que muitas pessoas se surpreendem, porque percebem que não estavam falhando. Estavam simplesmente criando por padrão, sem intenção, sem direção, reagindo ao seu ambiente em vez de comandar sua vibração. Veja bem, a vibração precede a ação. Se você age com medo, ansiedade, pressa ou necessidade desesperada, a ação em si pode ser grandiosa, mas o retorno será pequeno. No entanto, se a vibração é de certeza, confiança, prosperidade, segurança e plenitude, mesmo ações simples produzem resultados maiores do que você imaginaria. Porque o universo não responde ao que você faz. O universo responde ao que você é enquanto faz. E quando você realmente entende isso, percebe que seu único trabalho diário é este: ajustar sua frequência antes de agir. É por isso que sempre digo que as pessoas que vivem no piloto automático perdem a oportunidade mais valiosa da existência: escolher como querem sentir, pensar e vibrar. Não se trata de ignorar desafios, mas de encará-los com uma consciência superior, com uma perspectiva que já contém a solução mesmo antes de o problema se apresentar por completo. A maioria das pessoas tenta consertar a vida de fora para dentro. Elas querem ver a mudança acontecer primeiro, só então, para se sentirem melhores. Mas a lei nunca funcionou assim. A sequência correta é sempre: sinta primeiro, receba depois. Vibra primeiro, materialize depois. A mudança é interna antes de ser externa. Portanto, os resultados que você está colhendo hoje são a prova perfeita da vibração que você sustentou ontem, na semana passada, no mês passado. Nada está contra você. Tudo está respondendo a você. E a grande vantagem é que no momento em que você muda sua vibração, a realidade começa a se reorganizar imediatamente. Você pensa diferente, percebe oportunidades diferentes, atrai novas pessoas, vê caminhos que antes eram invisíveis. É como trocar a estação de rádio. A música que começa a tocar sempre corresponde à frequência que você escolheu. Agora, a chave para transformar isso em uma nova realidade permanente é a repetição. Não basta sentir-se bem uma vez, visualizar uma vez, acreditar uma vez. O universo responde ao padrão, ao que se torna constante dentro de você. É por isso que muitas pessoas fazem afirmações por 2 ou 3 dias. E depois desistem pensando: não funcionou. O problema nunca foi a técnica, foi a falta de consistência vibracional. É como tentar plantar uma árvore e arrancar a semente todos os dias para verificar se já brotou. Se você quer resultados extraordinários, precisa desenvolver uma mente disciplinada, não rígida, disciplinada, capaz de escolher seus pensamentos em vez de ser escravizada por eles. Capaz de manter o alinhamento mesmo quando o mundo ainda não mudou. Porque o mundo muda depois que você muda, nunca antes. Agora que você entende que o universo responde à sua frequência, precisamos avançar para um ponto que separa aqueles que manifestam consistentemente daqueles que experimentam apenas resultados ocasionais. A capacidade de proteger sua vibração de estímulos externos. A verdade é que se você não dominar seu foco, o mundo o dominará por você. Todos os dias você é exposto a notícias negativas, conversas limitantes, ambientes que não nutrem seu crescimento, pessoas que pensam pequeno. E se você não estiver consciente, acaba absorvendo vibrações que nada têm a ver com a realidade que deseja criar. E então, sem perceber, você começa a vibrar com dúvida, medo, hesitação, comparação, escassez. Não porque escolheu, mas porque deixou o ambiente escolher por você. O segredo não é isolar-se do mundo, mas criar um núcleo interno tão forte que o mundo não dite mais seu estado emocional. É aqui que nos aprofundamos em uma das leis mais poderosas. Você não atrai o que deseja. Você atrai aquilo com que pode vibrar consistentemente, mesmo diante das circunstâncias. Esta é a maturidade espiritual aplicada ao desenvolvimento pessoal. E como você faz isso? Começa observando sua mente. A maioria das pessoas nunca aprendeu a observar os próprios pensamentos. Elas acreditam que tudo o que a mente produz é verdade. Mas você precisa entender.
A mente é uma ferramenta, não uma autoridade. Ela reflete seu condicionamento, suas experiências passadas, seus velhos medos. Se você não treinar sua mente, ela continuará repetindo padrões que você nem mesmo escolheu conscientemente. Portanto, quando surge um pensamento negativo, não tente combatê-lo, negá-lo, suprimi-lo ou fingir que ele não está lá. Simplesmente reconheça-o como um movimento mental e reposicione sua vibração, como alguém que agarra o volante e guia o carro de volta na direção correta. Pensamentos não o comandam. Você é quem autoriza quais deles permanecem. A disciplina vibracional começa assim. Você percebe o que sente, compreende o que o gerou e escolhe conscientemente o novo estado que deseja emitir. Com o tempo, esse processo se torna automático. Você aprende a permanecer alinhado mesmo em meio ao caos. E nesse momento, as mudanças externas começam a acontecer mais rapidamente, porque sua vibração finalmente se estabiliza. Muitas pessoas perguntam: por que parece que nada nunca muda para mim? A resposta geralmente é simples: porque a energia delas flutua 10, 20, 30 vezes ao longo do dia. Uma pessoa pode desejar prosperidade pela manhã, mas irradia preocupação na hora do almoço. Ela deseja um novo relacionamento, mas vibra com frustração ao recordar o passado. Busca oportunidades, mas sente uma sensação de escassez sempre que verifica sua conta bancária. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você sustenta consistentemente. E quando você começa a sustentar o estado emocional que se alinha com o resultado desejado, mesmo antes que ele se manifeste, é aí que o que parece um milagre se desenrola. Portas se abrem, caminhos surgem, as pessoas certas aparecem, novas ideias chegam. Coincidências deixam de ser coincidências. Você começa a ressoar com o que deseja. E lembre-se, nenhuma verdadeira transformação acontece apenas pelo que você ouve. Ela ocorre quando você decide aplicar, viver e se alinhar com esse conhecimento todos os dias. Você já possui dentro de si tudo o que precisa para criar uma realidade mais grandiosa, mais próspera e mais expansiva do que qualquer coisa que já tenha experimentado antes. A frequência correta já está acessível, apenas aguardando sua decisão inabalável de permanecer nela. Que você continue a se permitir crescer, expandir sua consciência e reivindicar o lugar que sempre foi seu. E se este conteúdo ressoou com você de alguma forma, compartilhe-o com alguém especial que também possa se beneficiar desta mensagem e elevar sua própria vibração. Isso cria um poderoso efeito cascata de transformação que se estende muito além do que você pode imaginar. E eu continuo esta jornada com você.